olha lá quem apareceu para a aula de hoje. Kishimoto, Shizuku Mochida Kishimoto, o jogo e a educação infantil. Então vamos fazer um estudo bem pontual desse livro aqui. Para começarmos, então a gente recorre ao Nzinga para analisarmos aqui as características do jogo. Veja, quais são as características, né? Então aponta as características relacionadas aos aspectos sociais. Prazer demonstrado pelo jogador. O caráter não sério, olha lá, caráter não sério. Quer dizer, o cômico, né? Existe o cômico, o riso. A liberdade do jogo e sua separação dos fenômenos do cotidiano. Então, liberdade é um outro ponto bem interessante. A existência de regras, sejam regras implícitas ou explícitas. A criança, quando brinca, por exemplo, de mamãe, filhinho com a boneca, existem ali regras implícitas. Tá? Ou seja, qual o papel da mãe que a criança escolhe fazer? O que é ser mãe para a criança? Então, existem regras implícitas. Agora, se eu vou jogar xadrez, as regras são explícitas. Cada um tem sua vez, né? Então as brancas saem, o movimento das peças, etc. O caráter fictício ou representativo e a limitação do jogo, tanto no tempo quanto no espaço. Ainda, o Nzinga vê o jogo como atividade voluntária do ser humano. Quer dizer, se o jogo estiver sujeito a ordens, ele deixa de ser jogo. Okay? Se estiver sujeito a algum tipo de coerção, faça assim, faça assado, sem liberdade, deixa de ser jogo. Quando brinca, a criança está tomando uma certa distância da vida cotidiana, porque ela está no seu mundo imaginário. Bem? E aqui vejam que interessante, né? No caso, trazendo Vygotsky também um pouquinho aqui para a discussão, ele vai dizer, nem sempre o jogo é prazeroso. Em certos casos, há esforço e desprazer na busca do objetivo da brincadeira. Então, Vygotsky considera que o desprazer também faz parte do jogo. Ainda, a existência de regras em todos os jogos é uma característica marcante, como nós vimos, tanto regras implícitas quanto regras explícitas. Todo jogo tem sua existência em um tempo e espaço. Então, há uma localização histórica e geográfica e sequência da brincadeira. Por exemplo, lances do xadrez. Sequência da brincadeira. Então, cada um dá um lance. Nós temos, por exemplo, onde os jogos acontecem. Por mais que o futebol, por exemplo, ele acontece numa quadra, num campo. Por mais que eu possa fazer a rua de quadra ou de campo, é ali que ele acontece. Com os gols, com a presença da bola, etc. Então, isso é marcante, né? Todo jogo tem sua existência em um tempo e em um espaço. Numa outra citação, a gente tem o seguinte, ó. Características do jogo, de acordo com Carlyle. A liberdade de ação do jogador. Então, aqui a gente... Vejam que a liberdade aparece novamente, né? Liberdade de ação do jogador. A separação do jogo em limites de espaço e tempo. A incerteza que predomina. O caráter improdutivo de não criar nem bens nem riqueza e as suas regras. Isso aqui, ó, o caráter improdutivo é bem interessante. Por quê? Porque quando estamos jogando, então não há aquela coisa do resultado a ser perseguido, né? O processo é mais interessante. O processo do jogo, da brincadeira, é que ganha destaque. Então o caráter improdutivo quer dizer, o jogo é uma ação voluntária. Ele não visa um resultado final. Okay? A ação também, a banca pode trazer, é uma ação em si mesma. A criança joga por jogar, brinca por brincar. Não há busca de um resultado. Então o jogo é uma ação voluntária. Valoriza-se muito o processo de jogar, né? O que importa é o processo. Caráter improdutivo, quando a criança brinca, não está preocupada com a aquisição de conhecimento.
ou desenvolvimento de qualquer habilidade mental ou física. É óbvio que concepções anteriores de jogo, né, tinham essa preocupação. Então, por que eu vou oferecer um jogo? Ou tinha aquela ideia de deixar a criança à vontade no momento de prazer, no momento de diversão, de recreação, ou então aquela necessidade de, a partir do jogo, buscar novos comportamentos e desenvolvimento moral para a criança. Hoje, nós precisamos trabalhar com o jogo da seguinte forma: é preciso garantir liberdade, ludicidade, preciso garantir aí esse caráter improdutivo, mas nós sabemos que o jogo vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo, afetivo da criança. Né? Incerteza presente na conduta lúdica, gente, questão da incerteza. No jogo, nunca se tem conhecimento prévio dos rumos da ação do jogador. A ação do jogador dependerá sempre de fatores internos, de motivações pessoais, bem como de estímulos externos, como a conduta de outros parceiros. Então, o jogar é marcado pela incerteza. Aqui continua: todo e qualquer jogo se diferencia de outras condutas por uma atitude mental caracterizada pelo distanciamento da situação, pela incerteza dos resultados, pela ausência de obrigação em seu engajamento. O jogo supõe uma situação concreta e um sujeito que age de acordo com ela. Quer dizer, o sujeito, até a imprevisibilidade está aí. O sujeito vai agir de acordo com cada situação. E as situações podem ter rumos diversos, não é? Então, quando a gente fala de jogos, nós temos aí são dois pontos bem importantes que nós vimos aqui, não é? Eu acho que eu não tenho, vou usar esse espacinho em branco aqui. Então, são dois elementos fundamentais. Primeiro, situação concreta. E além da situação concreta, a gente tem uma atitude mental do sujeito. Atitude mental do sujeito. O que a atitude mental indica? O envolvimento, tá? Então aqui você pode colocar envolvimento. Aqui a gente observa justamente isso. Envolvimento do sujeito. Eu sei que você está colocando, escrevendo de uma forma bem mais bonitinha que eu aí no teu caderno. Envolvimento, gente, é intenção. Porque, vejam, a criança, ela dentro de uma situação, eu posso ter uma situação de brincadeira. Né? Eu vejo, por exemplo, as crianças estão brincando. Beleza. Se a criança falar, não estou brincando, ela não está brincando. Ela pode estar ali no meio. Mas, a partir do momento que ela falou, não estou brincando, a intenção dela não é de brincar. Se ela disser, eu estou brincando, a intenção é de brincar. Então, a situação apenas de brincadeira não configura o ato de brincar, o ato de jogar. A atitude mental do sujeito é importante, o envolvimento, a intenção apresentada pelo sujeito é importante para que a gente perceba o jogo acontecendo, a brincadeira acontecendo e a criança ali participando daquele processo, tá bom? Então são esses os dois elementos fundamentais para a gente poder falar de jogo. Mais uma citação. Christie, critérios para identificar traços que distinguem o jogo. Então vamos lá. Quais são eles? Primeiro, pessoal, a não literalidade. As situações de jogo caracterizam-se por um quadro no qual a realidade interna predomina sobre a externa. Quer dizer, o que importa é a vontade da criança. É aquilo que a criança quer fazer, tá? Então, aí nós temos a não literalidade. O sentido habitual é ignorado por um novo. Exemplo, o ursinho de pelúcia servir como filhinho e a criança imitar o irmão que chora. É a criança que define isso, é ela que escolhe, tá? Então isso tudo parte da sua própria vontade. Efeito positivo. O jogo é normalmente caracterizado pelos signos do prazer ou da alegria. Flexibilidade. As crianças estão mais dispostas a ensaiar novas combinações de ideias e de comportamentos e situações de jogo em outras atividades não recreativas.
Prioridade do processo de brincar. Não se trata de buscar resultados, mas de se valorizar o processo. Enquanto a criança brinca, sua atenção está concentrada na atividade em si e não em seus resultados ou efeitos. Livre escolha. O jogo só pode ser jogo quando selecionado livre e espontaneamente pela criança, tá? Sem coerção. Controle interno. No jogo são os próprios jogadores que determinam o desenvolvimento dos acontecimentos. Então, essas características aí, na verdade, esses critérios, né, para identificar os traços que distinguem o jogo, eles caem em prova. Guardem esses critérios, eles são bem importantes. E partindo para uma outra referência, Fromberg, características do jogo infantil. Então, ele identifica o simbolismo ao representar a realidade e atitudes, a significação, permite relacionar ou expressar experiências, a atividade, permite que a criança faça coisas, voluntário ou intrinsecamente motivado, ao incorporar seus motivos e interesses, regrado, de modo implícito ou explícito, então há regras, né, existem regras implícitas ou explícitas, e episódico, caracterizado por metas desenvolvidas espontaneamente. Vejam que, apesar de nós termos aqui características um pouco diferentes, todas as características que nós vimos, elas meio que se assemelham, tá? Então, às vezes muda a palavra, muda alguma coisa ou outra, mas elas meio que se assemelham. Nós estamos praticamente dentro de uma mesma corrente aí. Agora, vejamos, significados usuais dos termos jogo, brinquedo e brincadeira. Primeiro, brinquedo, o objeto, né? Então, o que é o brinquedo? É o objeto, é o suporte de brincadeira. Brincadeira como a descrição de uma conduta estruturada com regras e jogo infantil, para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança. É a função lúdica que atribui o estatuto de brinquedo ao objeto fabricado pela indústria de brinquedo ou a qualquer outro objeto. Então, vejamos, né? Uma colher pode ser utilizada como um brinquedo pela criança? Sim. Isso será marcado pela função lúdica. Então, como que a criança está utilizando a colher, o talher de forma geral, né? A caixinha, enfim. Agora, o tabuleiro de xadrez, pode ser? Pode. Então, eu posso ter ali o tabuleiro de xadrez como um brinquedo para jogar o xadrez, especificamente, ou ele sendo utilizado de outra forma para brincar. De repente, ele pode servir como um suporte, um cenário, alguma coisa para a criança. A criança cria ali ideias para a utilização do tabuleiro de xadrez. Então, ele pode ser utilizado de diversas formas. Ele pode ser utilizado para aquilo que ele foi realmente construído, que é para jogar xadrez, ou para aquilo que a criança cria como alternativa, né? Jogo refere-se a uma descrição de uma ação lúdica envolvendo situações estruturadas pelo próprio tipo de material. Então, jogo de xadrez, jogo de dominó. Então, o que marca no jogo aqui é essa ação estruturada, né? Situações estruturadas, ações estruturadas, existem regras, né? Por exemplo, no caso do xadrez, onde que a gente joga xadrez? No tabuleiro. Eu posso até desenhar um tabuleiro no chão, eu posso fazer um tabuleiro de papel, mas aquilo representa um tabuleiro. Ele é necessário para se jogar xadrez, ok? Então, a criança, ela vai, vamos dizer assim, ela vai se desenvolvendo bastante a partir dos jogos, tanto que os jogos, eles são utilizados para o desenvolvimento integral da criança. A gente pode falar, por exemplo, de jogos matemáticos. Nós podemos desenvolver jogos, ações estruturadas dentro da matemática. Por exemplo, eu posso jogar quebra-cabeça ou até montar quebra-cabeças, enfim, para jogar, pensando matematicamente, né? Então, existe essa, vamos dizer assim, essa característica, né, da estruturação do jogo. E aqui um ponto importante, gente. Hoje, nós temos falado de jogo sempre na perspectiva evolutiva, tá? Vejam lá, psicólogos têm dado grande atenção ao papel do jogo na constituição das representações mentais e seus efeitos no desenvolvimento da criança, especialmente na faixa etária de 0 a 6 anos. Ou seja,
o jogo auxilia no desenvolvimento da evolução da criança, tá? Nos processos evolutivos. Ah, e um detalhe, o jogo evolui também. Quer dizer, a criança ela vai evoluir com relação ao como jogar. A criança vai jogando de maneiras diferentes, ela aprende a jogar de maneiras diferentes também durante esse período. Então, nós vamos sempre pensar no jogo na perspectiva evolutiva. E a brincadeira? Brincadeira é a situação imaginária criada pelo contato da criança com a realidade social. Tá? Então, é muito bem definida aqui por Vygotsky. Situação imaginária criada pelo contato da criança com a realidade social. E aqui nós temos 3 breves definições trazidas pelo livro de brinquedo, jogo e brincadeira. O jogo na educação, pessoal. Então, o jogo educativo. Aqui a gente tem alguns aspectos históricos. Vejam, aparece desde a Grécia e Roma antigas. Então, Platão, por exemplo, já comentava a importância do aprender brincando, em oposição à utilização da violência e da repressão. Em Roma, havia lá jogos destinados ao preparo físico, voltados para a formação de soldados e cidadãos obedientes. Com o cristianismo, houve uma imposição de uma educação disciplinadora. Então, essa educação disciplinadora se interessa menos pelo jogo. No Renascimento, já por volta do século XV, na verdade século XVI, a felicidade terrestre considerada legítima não exige a mortificação do corpo, mas seu desenvolvimento. O jogo é incorporado no cotidiano dos jovens, não como diversão, mas como tendência natural do ser humano, ou seja, o ser humano joga, o ser humano brinca, isso faz parte da vida humana. Tá? Então aqui é interessante porque o jogo que foi, de certa forma, reprovado na época da Idade Média, no auge do cristianismo, aqui no Renascimento ele deixa de ser reprovado. O jogo passa a ser visto de forma positiva. E surge, inclusive, nesse período o jogo educativo. Tá? O jogo ele se torna importante também para o desenvolvimento, já se percebe a importância do jogo para o desenvolvimento da criança. No século XVI, os jesuítas instituem o seu currículo, Ratio Studiorum, compreende a importância dos jogos de exercícios para a formação do ser humano. Então vejam, os jogos de exercícios eles têm uma característica bem didática. Quer dizer, eu vou utilizar os jogos para auxiliar no ensino e na aprendizagem de determinados conteúdos, como por exemplo da gramática latina a partir de tabelas. Então os jogos são criados para que o sujeito aprenda melhor o conteúdo a ser ensinado. Esse jogo ele tem uma natureza mais didática. Século XVIII, a eclosão do movimento científico diversifica os jogos que passam a incluir inovações. Por exemplo, os jogos de tabuleiro divulgam eventos históricos e servem como instrumento de doutrinação popular. Os jogos servem para quê? Servem justamente para transmitir valores. Então, se eu tenho, por exemplo, um jogo de expansão, um jogo que fala de expansão, eu estou transmitindo valores europeus, a importância das expansões territoriais, das conquistas e a história contada a partir desses jogos. No século XIX, pessoal, então vem lá Frebel, o jogo entendido como objeto da ação de brincar, caracterizado pela liberdade e espontaneidade. Então, em Frebel nós temos a importância do jogo livre.